Ninguém está preparado para ouvir a voz da própria mãe depois que ela morre, porque a morte, por mais dolorosa que seja, traz consigo uma espécie de silêncio definitivo, um acordo invisível com a realidade. Aquela voz não vai mais chamar seu nome. Não vai mais perguntar se você chegou bem. Não vai mais existir fora da memória. E quando esse acordo é quebrado, algo dentro da mente humana simplesmente desmorona. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. A mãe dele morreu numa terça-feira cinzenta, sem chuva, sem trovões, sem sinais de que o mundo estivesse prestes a mudar. Um infarto fulminante enquanto dormia. Simples, rápido, cruel na sua normalidade. Daniel tinha 32 anos. E apesar de adulto, ainda ligava para a mãe todos os dias. Às vezes só para ouvir a voz dela do outro lado da linha, comentando banalidades, reclamando do calor, perguntando se ele estava se alimentando direito. Ela sempre terminava as ligações da mesma forma. Se cuida, meu filho. A gente nunca sabe. No dia do enterro, Daniel não chorou. Não porque não sentisse dor, mas porque seu corpo parecia ter desligado qualquer reação emocional. Ele cumprimentou parentes, ouviu palavras de consolo que não entravam na cabeça e observou o caixão descer, como se estivesse assistindo a algo que não dizia respeito a ele. O choro veio depois, muito depois. Veio quando ele voltou ao apartamento vazio da mãe e sentiu o cheiro dela ainda preso às cortinas. Veio quando encontrou a xícara favorita ainda na pia. Veio quando percebeu que não teria mais ninguém ligando para saber se ele tinha chegado bem em casa. Mas, mesmo assim, ele aceitou. Ou achou que aceitou. Na primeira semana, o silêncio era absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Apenas a ausência pesada, constante, sufocante, até que numa noite comum o telefone tocou. Daniel estava deitado no sofá, luzes apagadas, televisão ligada sem som. Quando ouviu o toque, olhou para o aparelho, com desinteresse automático, até ver o nome na tela. Mãe. O coração parou por um segundo. Não metaforicamente, literalmente. Ele sentiu o peito apertar, o ar faltar, a cabeça girar. O telefone continuava tocando, insistente, como se o mundo estivesse testando os limites da sanidade dele. A primeira reação foi negar. Não é possível. É algum erro. Alguém deve ter mexido nos contatos, mas o nome estava ali, exatamente como sempre esteve. A mesma foto antiga, o mesmo toque personalizado que ele nunca teve coragem de mudar. Daniel deixou o telefone tocar até parar. Ficou sentado, imóvel, encarando a tela escura, convencendo-se de que aquilo tinha sido apenas um erro técnico, um bug, um resto de memória digital que ainda não tinha sido apagado. Na manhã seguinte, levou o telefone a uma assistência técnica. O atendente explicou, com paciência, que contatos não fazem ligações sozinhos. Sugeriu estresse, luto, alucinação auditiva. Daniel saiu de lá se sentindo envergonhado por ter pensado no impossível. Naquela noite, o telefone tocou de novo. Dessa vez, Daniel atendeu. Alô? Houve silêncio. Um silêncio profundo, carregado de algo que não era ausência, mas expectativa. Então ele ouviu. Filho. A voz era idêntica. O mesmo tom suave. A mesma respiração levemente irregular. O mesmo jeito de arrastar as palavras como quem fala com cuidado. Daniel deixou o telefone cair no chão. As pernas não o sustentaram. Ele se sentou, tremendo, sentindo uma mistura de alívio, terror e saudade que não cabia dentro do peito. Mãe? Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para o telefone. A ligação caiu. Naquela noite, Daniel não dormiu. Passou horas sentado no escuro,
tentando entender o que tinha ouvido. O cérebro buscava explicações racionais. Alguma gravação. Algum golpe cruel. Alguém brincando com a dor dele. Mas havia algo que não se encaixava. A voz não dizia apenas palavras, ela carregava intenção. Na terceira noite, o telefone tocou de novo. Daniel atendeu imediatamente. Eu senti sua falta, disse a voz do outro lado. Ele começou a chorar. Um choro silencioso, infantil, quebrado. Mãe, você morreu. Houve uma pausa. Eu sei, respondeu a voz, com uma calma desconcertante. Mas isso não significa que eu fui embora. A partir daquele dia, as ligações se tornaram frequentes. Sempre à noite, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma voz. A mãe perguntava coisas simples, como tinha sido o dia dele, se ele estava se alimentando, se estava dormindo bem. Daniel começou a esperar pelas ligações. Durante o dia, sentia-se vazio. À noite, sentia-se completo. Mas algo começou a mudar. A voz da mãe passou a dizer coisas que ela nunca diria em vida. Você se sente sozinho, não sente? Você nunca gostou muito das pessoas. Eu sou a única que sempre esteve aqui. Daniel tentava ignorar esse desconforto. A saudade falava mais alto. O desejo de ouvir aquela voz, mesmo que fosse impossível, superava qualquer medo. Até que, numa das ligações, a mãe disse algo que gelou o sangue dele. Você pode vir me visitar. Daniel ficou em silêncio. Onde? Aqui. Aqui onde? A resposta veio em tom mais baixo, quase um sussurro. Do outro lado. A ligação caiu. Na manhã seguinte, Daniel acordou com uma sensação estranha. Como se alguém tivesse passado a noite inteira observando-o dormir. O telefone estava ao lado da cama, com a tela ligada. Havia uma chamada perdida. Mãe. E uma mensagem de voz. Daniel não teve coragem de ouvir naquele momento. Algo dentro dele dizia que, a partir do momento em que apertasse o play, não haveria mais retorno. Mas ele sabia. Mais cedo ou mais tarde, ele iria ouvir.